também vocês, como eu já disse, também produzem, não é? E também suportes novos. Depois, também uma maneira de comunicarmos é estarmos presentes, estarmos a participar naquilo que os outros estão a fazer. Estas fotos foram tiradas, uma delas foi tirada aqui, o ano passado na inauguração da exposição, do Salve-se Quem Souber. As outras duas ali embaixo à esquerda são já deste ano, são de Aveiro, também de uma feira de proteção civil que eles fizeram. Aquela ali, simpática, é a mascote da Proteção Civil do Serviço Municipal de Aveiro, que também é uma forma que eles encontraram engraçada, por exemplo, de comunicar com os mais pequeninos. A mascote é muito popular entre os meninos do básico. E ali temos também embaixo à direita Castelo de Paiva a fazer um simulacro também no ano passado, onde nós também estivemos presentes, portanto, e também, através do boletim ou da nossa página, procuramos também sempre divulgar estas atividades à população. Finalmente, eu irei abordar um bocadinho também face aos comunicados que nós falamos há pouco, como é que funciona isto dos sistemas de aviso e alerta. Porque às vezes há aí um bocadinho alguma, como é dizer, perda de informação entre o que é um aviso da Instituto de Meteorologia e o que é um alerta da Proteção Civil, e as pessoas, porque eram todos a avisar e a alertar e afinal não acontece nada, isto é uma chatice, não se percebe nada disto, realmente há aqui um problema de comunicação. Ao Instituto de Meteorologia compete realmente, face que é a entidade que monitoriza o estado do tempo, sempre que eles preveem que haja uma situação meteorológica adversa, por exemplo, uma onda de calor, uma onda de frio, uma tempestade, ela sempre se prevê ou se irá observar esse fenómeno, compete ao Instituto fazer a vigilância e emitir os tais avisos. Compete ao Instituto, não à Autoridade Nacional. Porque isto é uma questão, em primeiro lugar, meteorológica. Às vezes eles também se enganam, não é? Acontece. Portanto, eles têm na sua página da internet um sistema de avisos. Nós indo à página do Instituto de Meteorologia podemos consultar o estado do tempo e temos um pequeno ecrã que nos mostra se haverá algum aviso meteorológico previsto. Funciona num período de 24 horas e ele é a nível do distrito. Portanto, não chegamos ao nível do índice. E esses serviços têm multiplicadores, daí há bocadinho havia um alerta amarelo, o que é comunicado. Nós vamos só aqui ver o que é que significam essas cores, os avisos meteorológicos. Portanto, essas cores refletem, no fundo, a intensidade do fenómeno. Portanto, eu vou só subir aqui um bocadinho este ecrã. Portanto, se tivermos o distrito em cinzento, significa que eles não têm informação disponível, estão a atualizá-la. Depois temos o nível verde, portanto, verde, está tudo bem, quer dizer, hoje não está tudo bem para o lado dos verdes. Enfim, não tem que correr um bocadinho mal, mas isso são outros considerantes. Portanto, se o distrito estiver no nível amarelo, já podemos prever que há risco para determinadas atividades que estejam dependentes da meteorologia. Isso significa que se eu tiver previsto um piquenique e tiver um aviso amarelo, se calhar é melhor não pensar num local que não seja ao ar livre. Ou, por exemplo, um grande evento desportivo, um futebol, etc. Este amarelo significa que nós devemos acompanhar a evolução das condições meteorológicas. Não é nada demasiado grave, mas pode impedir que façamos algum tipo de atividades. Depois, o nível seguinte é o nível laranja, portanto, já então temos uma situação que pode ser de risco meteorológico moderado e elevado. Portanto, aí o Conselho do Instituto de Meteorologia, que é manter-se ao corrente, portanto, das últimas informações e seguir as orientações que são dadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. E isto na página é um link interativo, ou seja, se formos lá e clicarmos, acedemos à página da Proteção Civil para ver se há alguma recomendação especial à população. E depois temos o vermelho, estamos aqui a falar de avisos meteorológicos, portanto, da parte da meteorologia. Significa que são condições de potencialmente risco extremo, portanto, há que ter algum cuidado e o que eles aconselham é que as pessoas se mantenham regularmente ao corrente da evolução das condições meteorológicas. Pode ser perigoso, por exemplo, viajar, estar numa zona junto ao mar, portanto, pode haver aí, dependendo da situação, ou se for, por exemplo, uma onda de calor, poderá ser necessário permanecer num local fresco e ventilado.
Mediante estes avisos, a autoridade, se de facto a situação o justificar, porque nem sempre uma situação de aviso amarelo, por exemplo, meteorológico, vai corresponder à movimentação do sistema da proteção civil. Porque às vezes é um dia de inverno, normalíssimo, está a chover, há um bocadinho de vento, não podemos fazer o tal piquenique, não podemos fazer o tal jogo de futebol, mas não há grandes riscos. Mas às vezes essas situações podem ser um bocadinho mais complicadas e aí, mediante essa tal informação que é fornecida pelo Instituto, ou no caso também da questão da hidrologia pelo Instituto da Água, a questão, por exemplo, das cheias, etc., a autoridade pode considerar que é pertinente emitir um alerta à população. E então é ativado, para além de ser emitido esse alerta, com as tais medidas de recomendação, os alertas aos agentes de proteção civil que fazem parte do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. São, no fundo, todos os agentes de proteção civil que se articulam, não é, em conjunto para fazer face, dar resposta mediante este sistema integrado que foi legislado em 2006. E aí os tais níveis de alerta, portanto o amarelo, o laranja, o vermelho, são suportados no grau de probabilidade de alguma coisa acontecer e da sua gravidade, que estão associados ao risco. Portanto, esta tabelinha. Portanto, nesse comunicado, quando nós dizíamos que os corpos bombeiros suscetíveis estavam em alerta amarelo entre o dia 13 e o dia 8, significa que eles estão no grau de prontidão até 2 horas, com 25% de mobilização. E à medida que, digamos que vamos aumentando o nosso nível de alerta, também a prontidão, ela aumenta porque é necessário mobilizar mais recursos. Ou seja, não é a mesma coisa enviar um carro de bombeiros para um fogo florestal ou enviar uma coluna com 30 carros de bombeiros para um incêndio que já está a decorrer às 6 horas. Daí o grau de prontidão ser necessariamente maior. Mas ao mesmo tempo o grau de mobilização, ou seja, o número de pessoas que estão envolvidas também vai aumentando. Portanto, temos ali o azul, imediato, que significa que naquele grau de mobilização tem que haver alguém sempre pronto para sair. Será a partida com uma ambulância, uma viatura de bombeiros, no caso dos outros agentes, uma viatura da GNR, etc. Vamos aumentando o nosso nível de alerta, o número de horas necessárias também aumenta, mas aumenta o número de efetivos que começam a ser deslocados para o terreno. E porquê é que estas medidas são importantes? As medidas de autoproteção, o alerta, etc. Porque elas nos podem ajudar, de facto, a manter-nos em alguma segurança ou a minimizar os riscos aos quais nós estamos expostos. No fundo, toda esta divulgação, todos estes comunicados não pretendem realmente aborrecer as pessoas. Às vezes, os comunicados podem ser um bocadinho demasiado cuidadosos e depois, na prática, a situação meteorológica até nem corresponde tanto. Mas, pelo menos, convém-nos ponderar se, de facto, nos devemos deslocar para determinado sítio, se há alguma atividade que nós não devemos fazer, ter alguns cuidados básicos, fechar portas e janelas, etc. Portanto, estas, digamos, recomendações podem, de facto, servir-nos para nos manter em segurança, mesmo não sabemos muito bem se vamos a caminhar para um aquecimento global ou para um arrefecimento global. Portanto, neste mundo tão incerto, o risco é a coisa que nós temos mais presente. Portanto, tentar fazer alguma coisa para minimizar será, de facto, importante para a nossa segurança.